Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Com toda certeza você já ouviu aquela história curiosa de que a vida ela nos proporciona três coisas, três elementos, só que de forma curiosa também ela não nos dá tudo ao mesmo tempo. A saber, dessa vez não foi, gente. Vou tentar mais uma vez. A saber. O que está aí, gente? Tempo, dinheiro e saúde. A lógica desse pensamento é que quando se é jovem, se tem tempo e saúde, mas não se tem. Quando se é adulto, tem-se saúde e dinheiro, mas não se tem tempo. E quando se é idoso, quando você chega na velhice, você tem tempo, dinheiro, mas não tem saúde para aproveitar a vida. E eu te pergunto nessa noite, se você tivesse tempo, dinheiro e saúde, o que é que você faria? Pense nisso, se concentre por um segundo. Se eu tivesse tempo, dinheiro e saúde, o que é que eu faria? Não, eu não quero saber o que é que você está pensando. Eu não tenho curiosidade em saber o que é que você está pensando. Porque talvez alguns de nós nem estivessem aqui. Se você tivesse tempo, dinheiro e saúde com muita abundância, o que você faria ou onde você estaria? A Bíblia nos conta a história de um homem que teve essas três coisas à sua disposição em abundância: tempo, dinheiro e saúde. Contudo, esse homem fez algumas escolhas, trilhou alguns caminhos, mas ainda bem que esse homem, ele deixou um diário para a gente aprender com as suas experiências. O nome desse homem é Salomão, e o nome do seu diário se chama Eclesiastes. Eclesiastes significa o pregador, o colecionador de provérbios, aquele que fala perante a assembleia, ou como intitulou no seu livro Haroldo de Campos, simplesmente o que sabe. O Eclesiastes significa o que sabe. E nessa noite eu convido você a olhar para as páginas do Diário de Salomão, Eclesiastes, e aprender um pouco com a sua experiência. Então abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, faremos a leitura a partir do verso 1. O tema da nossa mensagem é a vida debaixo do sol. Uma jornada em busca de sentido. Não fique preguiçoso, porque você sabe que o texto está aí. Tenha o hábito de abrir a sua Bíblia, encontrar o texto e, se possível, compare as versões. Você escuta o que eu falo e você acompanha aí na sua Bíblia. Podemos ir lá? Amém? Eclesiastes 1 diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. O lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas, e o homem não pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo.
Já foi nos séculos passados que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelos exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Apliquei o meu coração a conhecer essa sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto não era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Disse eu no meu coração: ora vem, e eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso eu disse: está doido. E a alegria disse: de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos seus dias, ou dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar, com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda espécie. Eu fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Amém? Que o Senhor aplique a sua verdade aos nossos corações. Você veio aqui a esse lugar desejando realmente ouvir a voz de Deus? Desejando que Deus falasse com você por meio da sua palavra? Você pode dizer amém? Amém. Vocês estão aí, gente? Amém? Amém. Amém. Então ore comigo, pedindo ao Senhor isso em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós nos prostramos diante da Tua presença e rogamos ao Senhor, Deus, nesse momento, Pai, orientação vinda do alto, Pai, discernimento vindo do Senhor, iluminação, Deus, vinda do Teu Espírito, e nos orienta, Pai. Fala ao nosso coração por meio da Tua verdade, Pai, por misericórdia e graça, porque sabemos, Pai, que é possível, isso é totalmente possível ao Senhor, e os nossos corações têm sede, Deus, de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A tese do Eclesiastes é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. A vida debaixo do sol, ela é pura vaidade. E no contexto do Eclesiastes, isso significa, vaidade significa aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, aquilo que é fútil, aquilo que é sem sentido, ou até mesmo aquilo que não se pode explicar. O que Salomão está nos dizendo é: não se anime, pois a vida debaixo do sol é a personificação do desespero. Por quê?
porque ela simplesmente não tem sentido. O livro de Salomão ele é conhecido por apresentar uma perspectiva pessimista da vida, por vezes depressiva, por vezes amarga. E por esse motivo, alguns estudiosos chegaram até a questionar como é que um livro desse poderia fazer parte da Bíblia Sagrada. Outros evitam a leitura do Eclesiastes porque em muitas partes se sentem desconfortáveis. E é por isso que ele também é considerado um livro ácido e um livro indigesto. Contudo, alguns estudiosos dizem que ele lembra Sartre, Camus, Nietzsche, em seus melhores dias, ou piores dias. Mas para mim, a tese de Salomão, a perspectiva de Salomão, ela é totalmente compreensível. Em seu diário, Salomão ele está apresentando um ponto de vista estritamente horizontal da vida, estritamente humano. Em todo o tempo, Salomão está dizendo, pedindo para que você olhe para a vida debaixo do sol. Ou não pedindo que você olhe, mas ele está retratando a realidade da vida debaixo do sol. Salomão raramente ele olha para a vida acima do sol, para além do sol, buscando obter algum tipo de aprovação. Por isso a vida lhe parece monótona, deprimente e sem sentido. E talvez essas sejam umas características da vida de muita gente. Monótona, vazia, deprimente e sem sentido. Alguns dias eu encontrei um casal em um determinado contexto. Eles sabiam que eu era pastor. E eles começaram a conversar comigo. Em poucos minutos, eles começaram a falar sobre a peregrinação espiritual deles. Eles começaram a falar sobre a busca de sentido deles. Interessante que em poucos minutos, eu percebi os olhos deles umedecidos, refletindo a angústia da alma, a angústia do coração, na busca de sentido ou pela busca de sentido. Qual foi a última vez que você viu alguém assim? Talvez, para alguns, talvez a última vez que encarou o espelho. Talvez. Mas eu quero chamar a sua atenção para a tese de Salomão, para a vida debaixo do sol. Salomão está dizendo para a gente que ele usou todo o seu tempo, todo o seu dinheiro e toda a sua saúde para encontrar uma gota de sentido na vida debaixo do sol. Então, qual era o desafio de Salomão? O desafio de Salomão era sentir em sua pele tudo aquilo que poderia lhe trazer alegria e felicidade. Qual foi o método que ele utilizou? Se entregou ao prazer. Tem algumas versões que vai dizer que ele se entregou ao vinho, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu confesso que eu não consegui decifrar isso. Alguém que segue o caminho do vinho, mas contudo ele ainda consegue manter a sobriedade. Talvez lá no fundo ele quisesse dizer, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei até onde que isso pode me levar. Mas até o ponto que a sabedoria me proteja, para que eu não seja destruído por isso. Se entregou ao prazer, se entregou ao vinho. O propósito disso, ele queria descobrir o que na vida é melhor, o que satisfaz o coração do homem e o que poderia deixá-lo realizado. O campo de estudo, você já sabe, a vida debaixo do céu ou a vida debaixo do sol. O objeto de pesquisa, os filhos dos homens, e o exame, o comportamento dos filhos dos homens, a conduta dos filhos dos homens. Esse é o empreendimento de Salomão, encontrar sentido na vida debaixo do sol. E é por isso que ele vai dizer, o que é que ele vai dizer, gente, vocês? Bem forte. Gente, vocês não foram aprovados não, viu? A leitura não foi boa não. Vamos todos, culpa foi minha, porque eu não fiz, né? 1, 2, 3.
Pausa. Pausa. Decidi entregar meu vinho à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria, com um propósito. Por quê? Respondam. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias dessa vida passageira, dessa vida fugaz. O Eclesiastes, ele é relevante e atual porque ele reflete a inquietação do coração do homem moderno em busca de sentido. Nós, chamados homens modernos ou pós-modernos, depende da teoria, trazemos no coração a mesma inquietação do coração de Salomão. Mas é interessante, mas a grande questão é que, por vezes, nós não queremos olhar para a vida além do sol. Nós escolhemos viver a vida olhando para os nossos próprios horizontes. Eugene Peterson, falando sobre o Eclesiastes, ele diz assim, sobre o livro de Eclesiastes, ele diz assim: Eclesiastes faz uma limpeza geral na nossa alma, removendo a espiritualidade habitual. Aí sim estamos prontos para a visitação de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Eclesiastes é um livro que lembra João Batista. Funciona não como uma refeição, mas como um banho. Não é alimento, mas limpeza. É arrependimento, é expiação. Lemos Eclesiastes para nos lavar e ficar limpos da ilusão, das opiniões, das ideias idólatras e dos sentimentos que nos causam revolta. O Eclesiastes consiste na exposição e na rejeição da expectativa arrogante e equivocada do homem da nossa geração, de que podemos viver a nossa vida por nós mesmos, de acordo com as nossas próprias regras. Eu particularmente gosto quando ele diz, quando eu leio o Eclesiastes, e que ele diz, ou melhor, quando eu leio a opinião de Eugene Peterson, e quando ele diz que lemos Eclesiastes para nos lavar, e ficarmos limpos das nossas ilusões, porque a vida debaixo do sol é uma vida de ilusões, é uma vida de vaidade, é uma vida sem sentido. E nessa jornada em busca de sentido, o homem da nossa geração, o homem pós-moderno, tem buscado preencher o seu vazio existencial de muitas formas, tal qual Salomão. Mas eu gostaria de destacar nessa noite apenas um ponto principal, e talvez o ponto central, o ponto de partida de Salomão: o prazer. Prazer. O lema do homem da nossa geração é: se isso lhe agrada, então faça. Se vai lhe dar prazer, então faça. Se jogue. Salomão, ele diz: olha, eu nunca me apeguei, eu nunca me neguei prazer algum. Essa era a filosofia de Salomão também. Essas palavras podem não aparecer em negrito ou em letras chamativas, mas estão bem comprimidas nas entrelinhas dos anúncios, escondidas nos roteiros dos nossos comerciais, colocadas ali por quem escreve as nossas músicas, por quem desenha as nossas roupas, publica as nossas revistas, dirige os nossos filmes e escreve as nossas peças. Se isso lhe agrada, então faça. Eu não sei você, alguns filmes de Hollywood ou filmes de sessão da tarde, chega no ponto crucial, eu sei que já tem gente aqui que já nem sabe o que é sessão da tarde. Mas que quando chega no ponto crucial do filme, na moral da história, na lição, o camarada diz assim: siga o seu coração. Siga o seu coração. Como disse o professor Leandro Carnal, e eu citei na última pregação, e repito, a autoridade máxima do homem contemporâneo é simplesmente o eu acho. Se você acha, se eu acho, eu tenho razão. Se eu acho, eu faço o que eu quero, e o resto não importa. E é dessa forma que Salomão, ele trilha a sua jornada, e ele começa conversando consigo mesmo. E eu destaco isso como interessante. Salomão, ele não procura conselheiros experientes. Salomão, ele não busca orientação divina, não. Salomão, ele vai procurar sentido na vida debaixo do sol, e o que é que ele faz? Ele conversa consigo mesmo. Ele era um homem muito sábio. Ele diz assim: eu disse a mim mesmo, eu disse no meu coração.
O verso 10, ele diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, e também não recusei dar prazer algum ao meu coração. O pastor Ed Renekiewicz, ele escreveu um livro sobre o Eclesiastes, chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia. E ele vai definir Salomão da seguinte forma: Salomão, ele deixa os mais narcisistas da nossa geração morrendo de inveja. Por quê? Simplesmente Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 amantes. Eu estava brincando com o pessoal no primeiro culto, se fizermos os cálculos, 1000 mulheres, se Salomão tivesse um encontro com uma hoje, quanto tempo depois ele encontraria essa esposa ou essa concubina que ele encontrou hoje? Você é bom de matemática, eu sei que você está pensando, 1000 mulheres, 365 e tal. E aí, gente, quanto tempo? Quase 3 anos. Essa era a vida de Salomão. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. E não só isso, Salomão foi o homem mais sábio do seu tempo. Imagina o que é as pessoas virem de muito longe em busca do seu conhecimento. Salomão era o homem mais sábio do seu tempo. Imaginem, a rainha de Sabá procurou Salomão e ela revelou para ele que não disseram um terço a verdade, porque Salomão era muito, muito mais sábio, muito, muito mais inteligente. E por isso ela fez o seguinte: Salomão, fique mais rico, vou te dar mais ouro, Salomão, quilos e quilos de ouro. E Salomão foi o homem mais rico do seu tempo. E o seu reinado, no seu reinado, o seu povo comia, bebia e era feliz, e o seu reino inabalável. Salomão, ele tinha tudo que um homem pós-moderno poderia desejar. Salomão era bom de romance, bom de negócios, bom de cabeça. Salomão era um ícone da tríade mais celebrada de todos os tempos: sexo, dinheiro e poder. Um digno representante do paraíso neoliberal: controle, conforto e prazer. Quando nós lemos o Eclesiastes, ou quando eu li o Eclesiastes e estudei o Eclesiastes, a princípio eu descobri o óbvio. Talvez você também, mas o que seja óbvio para você ou para mim não seja para outra pessoa. O óbvio é: sexo, dinheiro, poder, títulos, conhecimento não podem dar sentido à nossa existência. Nós não encontramos felicidade e sentido nessas coisas. Antes aprendemos que aqueles que lidam mal com o sexo, que lidam mal com o dinheiro e que lidam mal com o poder, podem trazer para si muitas dores e sofrimentos desnecessários. Quanta gente nós temos visto e contemplado, atendido, cuidado, pastoreado, que enfrenta os nossos gabinetes trazendo um problema cuja origem é a tríade: sexo, dinheiro e poder. Quantas pessoas? Mas eu também descobri o que parece não tão óbvio. Seja, o quê? Não é a abstinência do sexo que lhe fará feliz, ou fazer o sexo só para a procriação, como acreditavam alguns cristãos do passado, ou viver uma sexualidade saudável dentro do matrimônio. Pastor, explica esse negócio direito, para você não estar ensinando heresia, pastor. Por quê? Porque é possível, meus irmãos, viver de todas essas formas e ainda assim ser alguém infeliz e vazio de significado. É óbvio que o dinheiro não traz felicidade. Pelo contrário, Salomão, ele disse no capítulo 5, que a gente não vai estudar, mas ele disse que fatalmente o dinheiro lhe trará muitos problemas. Certa vez eu ouvi de um filósofo dizendo o seguinte, definindo o avarento, e ele disse: o avarento é aquele que acumula por não acreditar na providência divina, porque ele não acredita que Deus vai prover, então ele acumula. Também nós não seremos mais felizes se fizermos um voto de simplicidade. Talvez evitaremos muitas dores, mas mais felizes não.
Também é óbvio que o poder é muito perigoso. A fama passageira, os títulos, o conhecimento humano não podem trazer significado e sentido à nossa existência ou à existência de absolutamente ninguém. Daí a verdade. Contudo, meus irmãos, a ausência deles também não. Se você acompanhou bem meu raciocínio, talvez você disse assim, poxa, o pastor ficou doido agora. Quero ver o que o pastor vai falar. Meus irmãos, a felicidade, o sentido não é uma questão de coisas e não coisas, de ter ou não se ter, de fazer ou não fazer. Mas a felicidade reside no fato de se andar com Deus e permitir que Ele ressignifique todas as nossas realidades. Por quê? Porque você pode sair de um extremo, do extremo da avareza e mergulhar no extremo do voto de simplicidade. E ainda assim continuar sendo alguém vaidoso. Você pode viver a fidelidade do relacionamento conjugal, que é correta, que é bíblica e que é saudável, e você deve viver assim, mas ainda assim você pode não amar a sua esposa como Deus quer que você a ame e ser infeliz. A felicidade reside no fato de convidarmos Deus para participar de todas as coisas da nossa vida, sejam as coisas mais simples, das mais simples às coisas mais complexas, em todas as situações. Aquele ou aquela que busca sentido no sexo, viverá de cama em cama e ainda assim será infeliz. Aquele que busca fama ou dinheiro, ele acumulará real em real, e ainda assim será infeliz. Poderia ser de dólar em dólar, porque o real não está valendo muita coisa, mas ainda assim ele continuaria infeliz. Aquele que busca fama caminharia de reconhecimento em reconhecimento, com a sua alma insaciável. Mas Salomão ele vai dizer que tudo isso é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, tudo é vazio e sem sentido, tudo isso é aflição de espírito. Tudo na vida debaixo do sol é vaidade. Tudo na nossa vida, ela é vaidade. Na vida debaixo do sol é vaidade. Thomas Kempis, ele diz o seguinte, vocês bem forte, 1, 2, 3. Tudo é vaidade. Ah, pastor, peraí, pastor, você está falando de dinheiro, sexo e poder, de luxúria, vaidade. Mas as minhas causas, pastor, são causas mais nobres. Os meus desejos, as minhas ambições são ambições mais nobres. Pastor, eu seria feliz, pastor, a minha vida teria mais significado, sentido, se eu coloquei aqui, se eu tivesse muitas coisas, ou se você tivesse muitas coisas. Mas eu queria dizer, você pode completar essa frase, esse se, essa condicional com qualquer coisa. Mas se não for com Deus, não vale a pena. Salomão está dizendo que nada tem o potencial para preencher o vazio de significância da alma humana. Você pode parar um segundo e pensar no seu planejamento de 2016 e pensar naquilo que o seu coração ambiciona e deseja e que você julga importante. Eu diria para você que nem isso é capaz de trazer satisfação à sua alma. Agostinho de Hipona, ele certa vez disse, é uma frase muito conhecida, mas muito oportuna. Ele diz assim, tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Salomão, ele vai defender a sua tese. Vaidade de vaidade, diz o pregador, é tudo vaidade. E no final do livro, Salomão, ele está confessando, não no final do livro necessariamente, no final nós temos a máxima, mas desde o primeiro capítulo ele vai experimentando e concluindo, e ele vai dizer, olha, eu fiz longas pesquisas, longas buscas,
mas elas chegaram ao fim. Nada na vida, debaixo do sol, lhe é satisfatório, ou lhe foi satisfatório. Eu diria para você, com muita humildade, de todo o meu coração, nada que nós buscarmos nessa vida trará satisfação para a nossa alma. Ah, pastor, mas você não conhece o desejo do meu coração. Se vivermos de desejo em desejo, estaremos perdidos, porque os desejos são infinitos, eles não têm fim. Hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra coisa, a nossa alma não se sacia e seremos então escravos dos nossos próprios desejos. Winston Churchill, ele diz o seguinte, referindo-se à nossa tendência em relação à independência. Ele disse certa vez: o homem ocasionalmente tropeçará na verdade, mas na maioria das vezes ele levantará e continuará o seu caminho. Você prestou atenção? Você entendeu? Vou ler de novo. O homem ocasionalmente tropeçará na verdade, mas na maioria das vezes ele levantará e continuará no seu caminho. É possível caminharmos, tropeçarmos na verdade, não a enxergarmos, não a valorizarmos e continuar seguindo os nossos próprios caminhos, fazendo tudo aquilo que dá na telha, aquilo que o nosso coração pede. Mas Salomão, ele reconheceu isso. Vez por outra, com uma certa regularidade cansativa, ele tropeçou na verdade. Mas uma vez Salomão reconhecendo a verdade, ele olhou para esse mundo fugaz e ele disse: vaidade de vaidade. Tudo é sem sentido, tudo é fútil. E muitas coisas são inexplicáveis. A vida sem Deus é um tédio oco e trágico. E se nós esperamos encontrar felicidade nessa vida, nós precisamos olhar para a vida que está acima do sol, na vida que está para além do sol. E foi exatamente isso que Salomão fez. Antes que você dê mais um passo na sua vida horizontal, na sua vida horizontalizada, que só contempla a perspectiva do mundo debaixo do sol, você precisa colocar a sua vida vertical no lugar. Somente então dessa forma você começará a desfrutar essa realidade, essa coisa que nós chamamos de vida. Harold Kushner, um rabino, ele disse o seguinte: Eclesiastes não é um mero professor de sabedoria, ainda que mais honesto e direto. Vou ler de novo. O Eclesiastes não é um mero professor de sabedoria, ainda que mais honesto e direto que a maioria deles, dos professores. Não é apenas amigo da afetação e da hipocrisia, essa parte não está aí, mas eu continuo dizendo, é um homem com medo desesperado de morrer antes de aprender a viver. Nada do que já fez, nada do que fará teria importância, pois um dia morrerá e será como se nunca tivesse vivido. E Salomão, ele não consegue suportar esse medo de morrer, de desaparecer sem deixar um traço de si na existência. Salomão, ele conclui a sua busca dizendo o seguinte para a gente. Eu peço mais uma vez que vocês leiam mais uma vez bem forte. 1, 2, 3. A conclusão de Salomão é simples, mas muito clara. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. A conclusão é simples quanto poderosa. Viva longe de Deus e viverá longe de si mesmo. Viva longe de si mesmo e nem isso você conseguirá. O caminho cristão, o caminho bíblico para a felicidade é aquele em que a palavra prazer cabe na mesma palavra ou na frase
Deus. Nesse momento eu peço, gentilmente, que você baixe a sua fronte, feche os seus olhos. Esse é o momento de avaliar sua busca existencial. Esse é o momento oportuno para você avaliar a correria na qual você está envolvido. Eu gostaria de perguntar para você, qual é o seu projeto de vida? O que é que você tem buscado? Atrás do que você tem corrido? E eu queria dizer para você que, se você já encontrou o sentido da vida, o que foi ministrado aqui, a principal evidência disso não é ou não será certamente euforia, não será alegria desmedida, mas sim a paz. Em Jesus Cristo você encontrará paz e verdadeiro contentamento. Caso contrário, a vida debaixo do sol lhe será depressiva. Mas a vida no Filho de Deus, a vida em Jesus Cristo, ela traz esperança e vida eterna. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs a eternidade, também Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Qual é o seu projeto de vida? O que é que você tem buscado? Atrás do que você tem corrido? Nesse momento eu queria falar em especial com você que já é um cristão. Você que já entregou a sua vida a Cristo, você que tem frequentado a igreja, você que tem, pela graça de Deus, se esmerado para dar o seu melhor para o Senhor e dar um bom testemunho. Eu queria que você pensasse nos seus planos, nos planos de 2016. Em todos eles, diante do Senhor. Será que no fundo nós não estamos colocando a expectativa de sermos mais felizes se eles se tornarem realidade? Nós sabemos que nós não devemos extrair das coisas satisfação e prazer. Mas será que de alguma forma a gente não está fazendo isso com essas coisas? E deixando de olhar para a vida para além do sol e nos prendendo à vida debaixo do sol? O Senhor diz para nós: meu filho, a vida debaixo do sol é vaidade. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E se você deseja consagrar a sua vida a Deus nesse tempo, pedindo ao Senhor que reine sobre todos os seus propósitos, para que a vontade dele se cumpra, e se você quer expressar a sua dependência de Deus, eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas eu queria ainda falar a você que ainda não entregou a sua vida completamente a Cristo. Você que tem vivido uma vida talvez como a daquele casal que eu encontrei. Você tem vivido uma peregrinação espiritual, tem vivido frequentando ambientes em busca de significado, em busca de sentido, e não tem encontrado. Você já tentou, como Salomão, extrair prazer das coisas, mas nada lhe faz sentido, nada lhe preenche. E se você veio aqui a esse lugar e você se sente dessa forma, eu queria que em nome de Jesus você levantasse uma das suas mãos, dizendo assim: pastor, eu quero esse Jesus que você pregou, eu quero esse Deus que você pregou. Há alguém em nosso meio que quer entregar o coração e a vida ao Senhor Jesus? Glórias a Deus, meu irmão. Vi sua mão.
Tem mais alguém que veio a esse lugar e precisa se entregar genuinamente a Deus? Eu vi a sua mão também. Glórias a Deus. Tem mais alguém aqui nesse lugar? Aproveite. A sua vida é passageira, a sua vida é efêmera. Se você quer entregar o seu coração a Cristo, eu não vou me demorar. Eu peço a você que em nome de Jesus estenda a sua mão. Amém. Eu já te vi, meu irmão. Glória a Deus por sua confirmação. Eu vi você lá atrás também. Glória a Deus por sua decisão, meu irmão. Em nome de Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que essa decisão que eles estão tomando é uma decisão para a eternidade. É coisa muito séria. E nós sabemos que existe uma batalha espiritual. O inimigo quer que os filhos de Deus permaneçam nas trevas, cegos no seu entendimento. Ore mais um pouco. Ore mais um pouco. Clame a Deus pela vida de todas as pessoas que estão aqui, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu queria pedir a vocês que estenderam as suas mãos. Vem cá à frente. Vem aqui à frente. Vem cá à frente também. Eu conheço já vocês dois aqui de vista, mas aquela ali eu conheço bastante. Glória a Deus por sua decisão, Rafa. Glória a Deus por sua decisão. Tá faltando alguém lá do fundo. Os três já estão aqui? Tem mais alguém? Eu não vou me demorar. Se você veio a esse lugar e você quer assumir um compromisso ao lado de Cristo Jesus e desfrutar de uma vida não de felicidade como o mundo prega aí fora, mas uma vida de paz, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se junta esses irmãos aqui, que eu quero orar por vocês. Vamos orar ou vamos cantar o louvor? Vamos adorar o Senhor? Vem cá, vamos cantar um louvor de adoração ao nome do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor e toda glória. E eu queria pedir gentilmente aos irmãos do louvor, se seria possível, não tocar essa canção, mas tocar aquela canção, a última que nós cantamos. Se eu não me engano, o nome é Soberano. Eu estava ali sentado e aquela canção mexeu muito com o meu coração, porque ela fala da grandeza de Deus, do caráter de Deus, dizendo que Ele é. Tu és a paz para os aflitos, a luz para aqueles que estão perdidos. Vamos adorar o Senhor com essa canção em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és.
Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Estenda as suas mãos e ore, clamando a bênção do Senhor sobre a vida desses nossos irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és a luz desse mundo. Tu és a esperança, Senhor, para o perdido, Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo e real. O Senhor Deus não é um conceito, Deus, filosófico, Senhor Deus. O Senhor Deus não é um fenômeno sociológico. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus preexistente, Criador dos céus e da terra, no qual a nossa vida ganha sentido, Pai. E nós te adoramos por isso. E o nosso coração celebra na Tua presença a alegria da salvação, Senhor. Porque os Seus filhos entregaram as suas vidas ao Senhor. O Senhor conhece a sua história, as suas histórias, Senhor, as suas experiências, as suas andanças, Senhor Deus, as suas peregrinações, as suas lutas, aflições e dores, Senhor. Mas assim como Salomão descobriu, Senhor, eles também descobriram. E nessa noite a busca dos teus filhos chega ao fim. Ó Deus, derrama sobre o coração dos teus filhos, Pai, da tua paz que excede todo o entendimento, Jesus. Ó Senhor, que eles sejam amados aqui nesse lugar, que eles sejam amados aqui na IBAN, que eles sejam acolhidos, aceitos como estão, Senhor. E que o Senhor, Deus, dia após dia, Senhor, no ambiente da Tua igreja, Senhor, possa transformar o caráter de cada um, aperfeiçoar o caráter, Senhor Deus, fazê-los parecidos com a pessoa, com Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós rendemos glória ao Senhor, ao Teu santo nome, Senhor. Por tudo o que o Senhor fez nessa noite, Pai. E por tudo o que o Senhor fará no coração dos Teus filhos. Usa, Deus, a vida dos Teus filhos para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Usa a boca dos Teus filhos, Pai, como testemunho vivo daquilo que o Senhor fez na vida deles, Pai. Para que outros se rendam ao Senhor. E eu oro ao Senhor pedindo que o Senhor Deus abençoe o Teu povo, a Tua igreja que veio aqui. Firma a fé, fortalece os passos, Senhor. Livra das ilusões do sexo, do dinheiro e do poder, Senhor. E Deus, na autoridade do nome de Jesus, que aqui nesse lugar, durante o ano de 2016, grandes coisas possam acontecer. Que mais e mais pessoas encontrem esperança, Senhor. Encontrem significado para as suas vidas, Pai. Adorado seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite tão especial na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.